Guerra, pandemia, desastre natural, trair. Continua tudo a acontecer como se nunca parasse? Será possível que isto não seja apenas o caos dos tempos, mas os sinais, um precursor de algo importante que está para vir? Quando virem todas estas coisas a acontecer, levantem a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Hoje, vamos descodificar 6 sinais claros do regresso de Jesus. Coisas que acontecem diante dos nossos olhos, todos os dias. Por favor, veja até o final do vídeo, porque se calhar, és a pessoa que vai perceber que este momento está muito próximo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Primeira guerra e rumores de guerra. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Mateus 24, 6 a 7. Ouviu as bombas a explodir em Gaza? Vê os fluxos de pessoas que fogem da Ucrânia, da Síria, do Sudão. E o que dizer dos gemidos nos corações de cada nação, onde as pessoas estão divididas, em conflito e violentas por causa da política, da etnia ou da religião. A guerra já não é algo estranho. Está presente em todos os noticiários da manhã, em todas as páginas das redes sociais e até no sono de milhões de pessoas. De leste a oeste, de norte a sul, o mundo é como um barril de pólvora. Basta uma faísca para o incendiar. Estamos a assistir a Rússia e a Ucrânia a confrontar milhares de vidas todos os meses. Israel e Palestina ainda se estão a afogar em sangue. Guerra civil no Sudão, Iêmen exausto pela guerra prolongada. No Pacífico, as tensões estão a aumentar entre as grandes potências. A guerra não acontece apenas nas linhas da frente, mas também no coração das pessoas. As pessoas desconfiam umas das outras. Família dividida por opiniões. A nação desintegrou-se por causa do ódio. Jesus predisse-o há mais de 2000 anos. E agora, a sua palavra está a ser cumprida palavra por palavra. A guerra é um apelo para despertar. É um aviso de que o homem não se pode salvar a si próprio. Que a verdadeira paz não pode vir das armas, da política ou das concessões, mas apenas daquele que é chamado o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. E quanto mais caótico se torna o mundo, mais se prova. O seu dia está próximo. Segundo sismos, fomes e doenças generalizadas. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários locais. Mateus 24, 7. O mundo acaba de sair de uma crise de saúde sem precedentes. A pandemia da Covid-19. Já ceifou milhões de vidas, perturbou a economia global, deixou funerais frios e sem carpideiras, e casas transformadas em quarentenas silenciosas. E quando a humanidade ainda não tinha recuperado, aconteceu uma série de desastres naturais. A Turquia foi abalada por um sismo de magnitude 7,8. Mais de 50 mil pessoas morreram durante a noite. Tsunami na Ásia engole aldeias costeiras. Sismos no Afeganistão, nas Filipinas, no Chile. É como se o chão já não estivesse debaixo dos pés humanos. Mas não é tudo. Milhões de crianças em África estão a morrer de fome. No Iêmen, muitas famílias sobrevivem apenas com uma refeição de papas ralas por dia. As alterações climáticas estão a provocar perdas de colheitas, escassez de água e um aumento vertiginoso dos preços dos alimentos em todo o mundo. Vivemos num mundo frágil, demasiado frágil. É como se a Terra estivesse a gemer sob o peso do pecado humano. Era como se a natureza gritasse com uma destruição incessante. E é como se toda a criação clamasse pelo dia em que Jesus voltaria para estabelecer a restauração completa. Toda a criação geme e está juntamente com dores, como uma mulher em trabalho de parto. Romanos 8:22. Ouve esse gemido? Percebe o que realmente estava a acontecer? Estes não foram apenas acontecimentos naturais, foram sinais divinos.
preditos por Deus há muito tempo. Terceiro, o amor de muitos esfriará. Por causa do aumento da iniquidade, o amor esfriará de muitos. Mateus 24:12. Sente que o mundo está a ficar mais frio, não em temperatura, mas no coração das pessoas? As pessoas vivem próximas umas das outras, mas estão separadas por muros invisíveis de suspeita, egoísmo e indiferença. Pais divorciados. As crianças saem de casa. Os idosos são negligenciados em casas de repouso. E as crianças crescem com um telefone em vez de um abraço. Vivemos numa época em que o amor é visto como fraco e o ódio é disseminado como uma tendência. As redes sociais, um lugar que deveria ser usado para ligar as pessoas, estão agora cheias de palavras maldosas, ataques e insultos implacáveis. É fácil julgar, troçar e até destruir alguém apenas através de um clipe editado. O amor já não é um instinto, mas tornou-se um luxo. A Bíblia alertou há muito tempo. Quando o mal se espalha, as pessoas tornam-se calejadas. Já não se magoam ao ver os outros a sofrer. Já não se comovem com lágrimas genuínas. Coisas que costumavam fazer-nos chorar são agora apenas notícias quentes, durante alguns minutos, e depois desaparecem. O que antes era sagrado é agora considerado obsoleto. O amor arrefece, e o mundo arrefece juntamente com ele. Mas no meio de um mundo que arrefece, ele ainda nos chama de volta, para amar, para perdoar, para sermos como Cristo. Quarto, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:16. Algo de estranho está a acontecer neste mundo caótico. No meio da guerra, da doença e dos corações frios, a palavra de Deus ressoa mais poderosamente do que nunca. Nunca antes na história da humanidade, a boa nova de Jesus conseguiu transcender fronteiras, línguas e barreiras tão rapidamente como hoje. Com apenas um telefone, uma pessoa na floresta amazônica, uma criança no Médio Oriente ou um idoso nas terras altas de África, todos podem ouvir falar daquele que morreu pelos pecados da humanidade. As traduções da Bíblia estão disponíveis em mais de 3.500 línguas. Vídeos de pregações, testemunhos, milagres, espalhados pelo YouTube, TikTok, Facebook. Pastores, missionários e crentes comuns estão todos a proclamar a mesma coisa. Deus está a chegar. E esta é a era final da graça. Mas ninguém pode dizer, nunca ouvi falar. Em parte alguma se pode dizer, nós não conhecemos o Evangelho. A porta da salvação está aberta, mas não ficará aberta para sempre. A Bíblia diz claramente, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E se hoje está a ouvir estas palavras, se alguém já lhe falou de Deus, se alguma vez vir um vídeo, um panfleto, um versículo da Bíblia, saiba que não é por acaso. É o convite final, o chamamento para regressar, daquele que o amou tanto que morreu por si. Quinto, a ascensão dos falsos profetas e da heresia. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Vivemos numa época em que o nome Deus é mais mal utilizado do que nunca. Por toda a parte há ungidos, salvadores, autoproclamados profetas. Pregam coisas fáceis de ouvir, promessas vãs, milagres encenados. Construíram um reino para si, não para Deus. E o mais triste é que muitas pessoas são enganadas, porque no seu desespero, agarram-se a qualquer raio de luz, mesmo que seja falso. Por causa da sua ignorância das Escrituras, foram conduzidos como ovelhas sem pastor. Há pessoas que usam o nome de Deus para ganho pessoal. Há grupos que dizem amar, mas negam a verdade. Há cultos que prometem o céu, mas arrastam as almas para o abismo.
Jesus alertou: nem toda a gente é real, nem todos são de Deus, mesmo que falem em seu nome. Precisamos de estar alerta, precisamos de conhecer a palavra de Deus e precisamos de julgar tudo à luz da Bíblia. Porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios 11:16. Quando surgem falsos profetas em todo o lado, quando a heresia se espalha pelo mundo, não é apenas uma tendência, é um sinal. Um sinal de que o Senhor está a voltar e o inimigo está a fazer a sua resistência final. Sexto, a ascensão do ateísmo e a perseguição da fé. Sereis odiados por causa do meu nome. Mateus 24:9. Atrever-se-ia a dizer que acredita em Jesus no meio de uma multidão hoje? Atreve-se a manter-se em retidão quando o mundo chama o errado de certo e o certo de errado? Vivemos numa época em que a crença em Deus já não é respeitada como antes. Em muitos países, as pessoas são presas, torturadas e até executadas simplesmente por acreditarem em Deus. Em locais mais liberais, os cristãos são ostracizados, ridicularizados e desprezados como atrasados, antiquados e discriminatórios. Nas redes sociais, as citações da Bíblia são ridicularizadas. Nas escolas, os alunos cristãos são marginalizados por não seguirem o ateísmo ou os movimentos liberais radicais. Na vida, aqueles que se agarram à verdade são frequentemente vistos como demasiado rígidos e faltantes de tolerância. O mundo não vos odeia, mas odeia o nome daquele que vocês carregam. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 15:18. Este é um momento em que a fé é testada. Não pela espada, mas pela pressão silenciosa, pelo isolamento e pelo ridículo. Estamos a assistir à poderosa ascensão do ateísmo. Glorificar o homem em vez de glorificar a Deus. A remoção de todos os valores espirituais da sociedade, das escolas e das leis. Mas é nesta escuridão que a luz brilha. E é nesta tribulação que os fiéis receberão recompensas eternas. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. Esteja acordado e preparado. Não sabemos o dia, nem a hora, mas se prestarmos atenção, reconheceremos os tempos. O que Jesus disse já não era uma profecia longínqua. Estão a acontecer cada sinal, cada mudança, mesmo diante dos nossos olhos. A terra está a tremer, o coração das pessoas está a ficar mais frio, e este mundo está rapidamente a chegar ao fim. Mas este não é o fim da esperança, porque Jesus voltará. Não é um bebê fraquinho numa manjedoura, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem em glória para julgar o mundo e trazer a salvação àqueles que lhe pertencem. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Apocalipse 1:7. Está pronto? Preparado se hoje fosse o seu último suspiro? Está preparado se ele regressar agora mesmo enquanto assiste a este vídeo? Não espere até que a porta da graça se feche para bater. Não espere até que a luz se apague para o procurar. Voltar. Arrependam-se. Acredite. E viva uma vida de vigilância, de santidade, esperando-o com esperança. Pois ele está a chegar e ele não tarda. Obrigado e vemo-nos no céu.